Elder Bednar, 6 de julho de 2020. Os exemplos a seguir destacam algumas das coisas que podemos ver e ouvir mais distintamente por causa das restrições e exigências a nós impostas pelo Covid-19. O Covid-19 nos alertou para as muitas das limitações nos processos da cadeia de suprimentos que trazem alimentos para nós. O Covid-19 nos alertou para nossa dependência de nações estrangeiras para muitos de nossos suprimentos médicos e farmacêuticos e de uma grande variedade de produtos estrategicamente importantes. O Covid-19 nos alertou das muitas restrições nas logísticas de entregas para fábricas e empresas de varejo. O Covid-19 nos tem alertado para muitas das deficiências em nossas instituições na saúde pública e privada. O Covid-19 nos alertou para a importância de defender os limites entre direitos constitucionais de liberdade pessoal e autoridade governamental. O Covid-19 nos alertou para muitos ataques às liberdades religiosas e a lista continua. E o alarme do Covid-19 continua tocando, tocando e tocando. Uma revisão do ano é um momento para refletir sobre liberdade religiosa e seu lugar na lei, no país e em nossas vidas. Fazendo, em meio à pandemia, nosso foco se concentra. Essa crise pode muito bem ser um momento no qual voltamos a nós próprios como nunca antes e concluamos o quão frágil e quão preciosa é essa liberdade. Uma consideração chave é a de que, para a maioria das comunidades religiosas que se reúnem para rituais de adoração, não é apenas uma atividade social agradável. Por exemplo, a reunião é um elemento especialmente poderoso na doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma missão essencial da Igreja é reunir a família dispersa de Abraão e de todos os que estão dispostos a aceitar os convênios e ordenanças do Evangelho do Salvador. Por meio das reuniões, cremos que Deus estabelecerá um povo que tem um coração e uma mente que habitarão juntos em retidão e paz, e que amam e cuidam de cada um tão completamente que nenhum pobre, material ou espiritualmente, é encontrado entre eles. Nas antigas e modernas Escrituras, o Senhor chama esse povo e esse lugar Sião. Sião é onde os puros de coração habitam, e é onde o próprio Deus pode habitar ali em seu meio. Cremos que tal ajuntamento é essencial antes da vinda final do Messias. Essa visão de reunião tem sido a motivação central dos santos dos últimos dias desde os primórdios da restauração. E inspirou nossos membros a reunirem-se primeiro em Ohio e depois no Missouri e Illinois. Em cada caso, governo e multidões combinaram forças para perseguir e dispersar nossos membros, até que eventualmente encontraram um lugar fora dos Estados Unidos, no que mais tarde veio a ser o estado de Utah. Essa visão tem inspirado a construção de templos sagrados, onde, através de convênios e ordenanças sagradas, eternamente reúnem nossas famílias a Deus. E essa visão continua a inspirar santos dos últimos dias, reunindo-os em suas congregações locais para adorar a Deus e seu Filho Jesus Cristo, partilhando o sacramento na ceia do Senhor, fortalecendo-os em serviço e em companheirismo por estarem na presença uns dos outros. Desfrutam de uma experiência única e insubstituível. No cristianismo, o Deus do Velho Testamento veio a seu povo em pessoa. Jesus Cristo tocou nas pessoas, abraçou-as, curou-as, ministrou-lhes. Cremos que somos chamados a fazer como Ele o fez. Ele ensinou: onde 2 ou 3 reunirem-se em meu nome, ali estarei eu no meio deles.
É claro que os santos dos últimos dias dificilmente estão sozinhos. Essa necessidade de reunir-se como uma comunidade religiosa de católicos ortodoxos, protestantes e amigos evangélicos reúnem-se para missas, batizados, confirmações e inúmeros outros fins religiosos. Nossos amigos judeus reúnem-se em suas sinagogas para adorar. Nossos amigos muçulmanos o fazem em suas mesquitas. E nossos amigos budistas seguem suas tradições em lugares sagrados para reunirem-se e adorar juntos. Reuniões são o cerne da fé e da religião. De fato, se os fiéis não estão reunindo-se, cedo ou tarde, eles começarão a se dispersar. E porque reuniões estão no cerne das religiões, o direito de reunir-se repousa na essência da liberdade religiosa. Creio ser vital para nós reconhecermos que as abrangentes restrições governamentais que foram impostas sobre reuniões religiosas no início da crise do Covid-19 verdadeiramente foram extraordinárias. No que pareceu ser, num instante, a maioria dos governos ocidentais e muitos outros simplesmente baniram adorações comunitárias. Estas restrições eliminaram as celebrações públicas da Páscoa, da passagem do Ramadã e outros dias santos ao redor do mundo. Nenhum outro evento em toda a nossa vida, e talvez nenhum outro evento desde a fundação desta nação, causou tamanha perturbação generalizada sobre reuniões e adorações religiosas. O Covid-19 afetou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de um modo particular. A conferência, em abril deste ano, celebrou o bicentenário da visão do profeta Joseph Smith. Teve que ser transmitida para uma audiência global de um pequeno auditório com apenas um punhado de pessoas presentes, ao invés de nosso grande centro de conferências, com espaço para mais de 20.000 pessoas. Agora, claramente, o governo tem um dever de proteger a saúde e a segurança públicas. E creio que funcionários públicos têm procurado com mais frequência realizar as coisas certas para a proteção do povo contra o vírus. Traçar linhas apropriadas para proteger a saúde pública é muito desafiador. Mas não podemos negar e nem esquecer a intensidade e velocidade com as quais os poderes governamentais foram usados para derrubar aspectos fundamentais do exercício religioso. Essas decisões e regulamentos foram inéditos. Por quase 2 meses, americanos e muitos outros pelo mundo livre aprenderam em primeira mão o que significa para os governos proibir diretamente o livre exercício da religião. Como o filho pródigo que viu a si próprio em meio a uma crise, nossa própria época de estar em falta convida-nos a refletir cuidadosamente sobre princípios fundamentais, os quais talvez tenhamos há muito herdado como certos. Aqui vão algumas de minhas considerações. Primeira consideração: o poder governamental nunca pode ser ilimitado. Em nosso sistema político, o governo deriva seus poderes justos com o consentimento dos governados, de citar a Constituição. Mas poderes do governo não podem ser ilimitados, porque eles existem fundamentalmente para garantir os direitos de liberdade de vida dados por Deus. Então, que cada um de nós possa exercer seu arbítrio moral agindo por nós mesmos e não como um rebanho, e sermos responsáveis ante Deus por nossas escolhas e atos. Constituições, representações governamentais checam e equilibram o Estado de Direito, ajudando a restringir a tendência do governo de exercer poder ilimitado. Mas é claro que a liberdade também tem limites. O governo tem somente papel na promoção de um ambiente moral onde as pessoas possam viver boas e honradas vidas. Mas, seja lá quais ações membros do governo sejam chamados a fazer, nós, o povo, nunca podemos permitir que esqueçam que seus cargos e poderes existem para garantir nossas liberdades fundamentais e as condições para o exercício dessas liberdades.
Apesar da óbvia necessidade para uma resposta à altura do Covid-19, não devemos acostumar a varrer presunções de poder governamental. Invocando poderes governamentais de emergência, oficiais do governo impõem sumariamente numerosas ordens e diretrizes que, de muitas formas, são análogas à lei marcial. Essas ordens executivas são diferentes das leis promulgadas através da prática comum do processo democrático. Sem dúvida, uma emergência da magnitude do Covid-19 justifica medidas fortes para a proteção pública, mas não podemos perder de vista o fato de que muitas dessas medidas são afirmações incomuns do poder governamental, que podem dramaticamente restringir nossas liberdades básicas. O poder do governo deve ter limites. Segunda consideração: liberdade religiosa é fundamental entre os nossos direitos fundamentais. Este tempo de restrição e confinamento me confirmou que não há liberdade mais importante que a liberdade religiosa. Ela foi apropriadamente chamada de nossa primeira leitura. É a primeira não somente por causa de sua posição como o primeiro direito na primeira emenda, mas também por causa de sua importância imensa do respeito ao arbítrio moral de cada indivíduo. Vivendo mesmo que algumas semanas sob as restrições impostas a atividades religiosas pelo Covid-19, é um forte lembrete de que nada é mais precioso para as pessoas de fé do que a liberdade de adorar o Deus Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e viver aberta e livremente, de acordo com nossas convicções. Liberdade religiosa é um dos princípios justos e sagrados, subjacentes à Constituição dos Estados Unidos. Esta liberdade delineia e inteiramente reforça os outros direitos protegidos pela primeira emenda. Liberdade de expressão, para o uso de uma imprensa livre e pacificamente reunirem-se a outros, e peticionar ao governo para atender queixas de liberdade religiosa. Liberdade de religião permanece como um baluarte contra o poder ilimitado do governo, que protege os direitos de pensar por si mesmo, de crer no que se sente ser verdadeiro, e exercer arbítrio moral de acordo. Isso garante o espaço necessário para viver-se com integridade e devoção. Isso forma famílias fortes. Isto protege as comunidades da fé e os ricos e sagrados relacionamentos tornam-se possíveis. Nada que o governo faça será mais importante do que promover as condições nas quais as religiões possam florescer. Terceira consideração: liberdade religiosa é frágil. Essa mensagem continua na segunda parte, ainda sendo traduzida e editada.